não é outra coisa a não ser que a restauração nas mãos do Senhor significa tornar melhor do que era antes. Então, fica melhor do que o original, não é? E hoje, especificamente, quando se fala em a restauração do exausto, né? Ou do cansado, né? Ou do afadigado, né? É óbvio, né, companheiros, que esse cansaço todo ser humano sente. Ele pode ser físico, ele pode ser espiritual, pode ser emocional, psicológico, né? Um desânimo que vem sobre o ser humano. Algo que precisaríamos de muito tempo para tentar entender. No entanto, mesmo sem entender, é o que surpreende vidas, surpreende pessoas. E doenças como essa já foi chamada do mal do século. E muitas pessoas sentem esse sintoma, outras se entregam. Tem muita gente lutando, né, para poder superar isso. Mas o versículo ele fala aqui que Deus traz alívio à pessoa cansada. Quando a gente lê um texto desse, algumas pessoas podem achar que como um passe de mágica, ou como uma ação sobrenatural, vai mudar o ânimo da pessoa. Uma pessoa que já vem cansada, uma pessoa que já vem abalada. E o que cansa uma pessoa? A primeira coisa que a gente entende que cansa uma pessoa é a frustração dela. Porque uma pessoa frustrada, ela não reage, ela não tem força. Entende? E a expectativa é a mãe da frustração. Então significa que as pessoas fazem muitos planos, planejam demais, elas conjecturam, sonham, mas assim, sem aquele entendimento acompanhando esse sonho. E ela vai como quem, de uma forma muito iludida. Só que a vida nem sempre ela cumpre os seus desígnios, né? A vida nos decepciona, judia, e as pessoas vão se frustrando. E elas, ao se frustrarem, elas vão se abatendo. E muita gente cansada não consegue reagir. Elas não conseguem mudar a postura. Então, muitos ainda conseguem buscar a Deus. Mas ainda naquela motivação errada, achando que Deus vai estralar um dedo e tudo vai mudar na vida da pessoa. E hoje a gente percebe que a palavra de Deus nos ensina diferente. Nos ensina que esse estado cansado emocional, tirando o caso físico, né? Porque às vezes a pessoa está cansada fisicamente, e o cansaço físico, ele na verdade, dependendo do grau dele, pode sim trazer muitos problemas para a pessoa, mas geralmente o cansaço físico, ele abençoa, né? Um bom descanso, um bom sono, né? Parece que todo o corpo agradece, né? Tudo que é demais é prejudicial, né? Mas quando nós falamos aqui sobre o exausto, nós estamos querendo pontuar exatamente aquele cansaço da alma, né? Aquele cansaço mesmo do espírito, aquele cansaço do coração, coisas do ser humano mesmo, né? Coisas do ser humano versus a vida, né? Ser humano versus as decepções, né? E aí, companheiros, a gente começa a perceber o seguinte, que a vontade de Deus é que a gente pense corretamente, que a gente pense de forma certa. Muitas pessoas, ao pensar errado, elas acabam se afunilando num beco sem saída. As pessoas, elas não raciocinando direito. Como, por exemplo, eu já atendi muitas pessoas que disseram assim, olha, eu vou fazer uma prova com Deus. Se Deus realmente me ama, tal coisa vai acontecer.
E ela fica naquela expectativa. E Deus, como é misericordioso, na maioria das vezes atende para essa pessoa ter um pouco de ânimo. Mas, quando você chega na pessoa e fala, escuta, você quer que Deus prove o amor dele por você, mas isso aí já está provado. A Bíblia já diz que Deus já provou o seu amor dando o seu filho, para salvar a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que falta mesmo na pessoa é pensar corretamente, pensar biblicamente. Quando a pessoa pensa corretamente e biblicamente, ela consegue se posicionar e se condicionar diante da vida com ânimo, com coragem. Amém, amados irmãos? A palavra de Deus tem muitos textos que anima, o que está cansado, E Deus ainda fala carinhosamente para uns, bichinho de Jacó, Para outros fala, não temas, eu pego você na sua mão direita, não temas, eu te ajudo. O Senhor tem tantos textos confortáveis, E que conforta mesmo o coração do ser humano. Então, quando a gente pega um texto desse, a gente vê que o ânimo, a alegria do ser humano é estar conectado em Deus, conectado no Senhor. A pessoa, na medida que ela ora menos, lê menos a Bíblia, ela está em menos exercendo seus ministérios, essa pessoa ela é tomada mesmo pela tristeza dessa vida, ela é influenciada pelo desespero, porque ela não consegue ver nenhum cenário. E a única maneira que nos faz tomar uma posição, irmãos, é quando nós vivemos pela fé. E viver pela fé é contrariar tudo que a gente vê, é contrariar tudo que a gente sente. E quem que dá força ao ser humano para lutar contra o que está vendo? Quem que dá força ao ser humano para lutar contra o que está sentindo? Entende? E lá em Filipenses mesmo, um texto que a gente usa muito, está lá escrito em Filipenses, o que deve ocupar os nossos pensamentos, Aquilo que é honesto, aquilo que é saudável, aquilo que é de boa fama. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento, isso que deve ocupar o nosso coração. Então, todo crente que está conectado em Deus pela palavra, pela oração, pela comunhão, e não se afasta, ele consegue sentir não só a paz, mas ele consegue sentir a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um texto aqui em Salmo 142, se você quiser abrir, Aqui fala sobre a oração em meio a um grande perigo. A oração que fez Davi quando estava na caverna. E o versículo último do Salmo 142, ele diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Você percebe que esse último versículo, ele já fala como se ele estivesse numa prisão, como se ele estivesse aprisionado, certo? Mas ele não estava numa prisão. Ele não estava num cárcere. Na verdade, o que estava aprisionado era o coração dele, era a alma dele, diante dos perigos da vida, diante das dificuldades. O Salmo 142, ele fala: com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, eu expus a minha angústia. Você percebe que é assim, se aproximar de Deus já com desespero, com angústia, não é? E quando ele se aproxima de Deus, ele já está tomado de angústia, já está tomado de desespero. Versículo 3, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste o meu caminho, a minha vereda, Está escrito ali, Isso aí. O versículo
no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olha só, né? Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Você percebe, irmãos, que é uma pessoa que se sente sozinha, abandonada, se sente sem amparo, sem refúgio, né? Está andando no caminho, mas nesse caminho, na verdade, para ela era uma grande ferração. Todo mundo queria ferrar com ela. Ocultaram um laço, né? Então, a ti, Senhor, clamei eu, disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atente ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Você percebe que ele não tinha nem alegria, nem paz, e não conseguia também nem ter, na verdade, comunhão com Deus. Esse versículo 3, quando o meu espírito andava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, ou o meu caminho. Então, prezados e queridos irmãos, você percebe que é um estado, né? É um estado onde a pessoa, ela vê tudo cinza. Ela vê, para onde ela olha, ela só vê perigo, medo, desespero. E aí, como mudar esse estado? É claro, hoje em dia, as pessoas chegam num estado crônico que elas têm que ser atendidas de forma farmacol, não tem outra saída, né? Mas por que chega a esse ponto? Exatamente por não corrigir os pensamentos, não é? Não corrigir a forma de ver. Uma das coisas que a gente precisa aprender eu vou falar de novo, já falei um dia atrás, mas é muito jóia, é muito de Deus mesmo. A gente precisa aprender a fazer pressão contra a pressão. A vida te pressiona. Os problemas te pressionam. Entende? Você se sente pressionado. Você escolhe recuar e ficar acuado ou fazer pressão contra a pressão. Ir para cima dela. Empurrar ela. Lutar contra ela. Entende? Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. E o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. A gente sabe que esse versículo está se referindo ao diabo. Mas não é só o diabo que é o nosso inimigo, não é? O cansaço, a tristeza, a angústia, o desespero, a falta de fé, a falta de alegria, não é? A falta de esperança, tudo isso se torna nossos inimigos. E nós precisamos resistir firme na fé. Amém? E esse resistir firme na fé é não deixar que isso tome o controle do seu coração, da sua mente. Entende? A sua mente, ela precisa ser bíblica, ela precisa estar totalmente aliada com a palavra de Deus. Porque quando você luta contra um sentimento usando a palavra, você está batalhando como Jesus batalhou, não é? Lá em Lucas 4, Mateus 4, naquela guerra de Jesus com o diabo, não é? Tanto como Jesus venceu o diabo através do quê? Da palavra, citando a palavra de Deus, não é? Então a palavra, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tanto nos fortalece, como ela também é arma de ataque. Ela é arma de ataque. Ela é uma espada, né? Não foi o que você disse hoje? Falei, rapaz, você veio pregar, mas está de férias, mas veio com a Bíblia e falou, não, essa aqui é minha espada, né? E espada não é arma de defesa só, espada é arma também de ataque, né? Então, prezados e queridos irmãos, você percebe que a nossa luta em fazer pressão contra a pressão significa você ser forte. E você estar firmado em Deus. E você lutar contra o que vê, o que sente e o que percebe. Amém, amados irmãos? Movidos por uma verdade que entrou no seu coração.
entendeu? E que te fortaleceu. A outra coisa que a gente precisa aprender, que é muito jóia, além de fazer pressão contra pressão, o que que é? Quem lembra? Ir além da dor. Tem que ir além da dor. Está doendo? Tá. E daí? Está sangrando? Tá. Não desiste. A gente tem que aprender a ir além da dor. Está machucando, está doendo. E nós não estamos falando só de um sapato apertado, né? Tem que ir além da dor. A gente precisa ser forte, corajoso, entendeu? E enfrentar, tá certo? E quem consegue fazer isso? Só quem está conectado com Deus mesmo, a sua palavra. Só quem tem mesmo o coração, sabe, totalmente aliado com a palavra de Deus, que tem esperança, né? Então, esse ir além da dor, hoje em dia está cada dia mais difícil. Porque muitas pessoas hoje, elas não foram preparadas para ouvir não. Elas não foram preparadas para enfrentar as decepções. Essa geração aí, essa rapaziada nova que está se matando, que está se entregando, é porque não foram decepcionados pelos pais. Nós, pais, temos que decepcionar os nossos filhos. Parece brincadeira, não parece? Mas na medida que você só agrada, na medida que você só faz o que eles pedem, só atende os pedidos deles, eles não conseguem, quando crescem, conviver com as decepções. E uma das nossas missões é decepcionar nossos filhos. É que quando eles estão crescendo, a gente dizer para eles, não pode, não vai. Não, isso aqui pode. Isso aqui também pode, agora isso não. Isso aqui não é brinquedo. Não, isso aqui é. Entende? Então, na medida que você convive com a sua família, que você ensina os teus filhos e que você faz com que eles provem a decepção, provem, né, o dissabor, provem em alguns momentos até mesmo a derrota e o fracasso. Nós estamos dando resistência a eles. Emocionalmente, nós estamos preparando os nossos filhos para a vida, para que eles, ao se depararem com as decepções, ao se depararem com os problemas da vida, eles estarão preparados. Entende? Então, prezados irmãos, ir além da dor não é algo que, sabe, uma pessoa qualquer está preparada para ir. Não, absolutamente. Ir além da dor, amados irmãos, só consegue quando você tem uma ajuda que vem de Deus. Nossa resistência não é suficiente. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, o que ele disse para mim e para você? Olha, eu estou fazendo porque você não consegue. Entendeu? Eu estou fazendo para você, porque você não consegue. Você não consegue vencer a morte. Você não consegue, sabe, fazer o que tem que fazer para ser salvo. Você não tem justiça própria. Você não é resistente suficiente. Entendeu? Então, a palavra de Deus, quando fala para nós assim, olha, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada, foi o que Jesus falou para nós quando ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que eu pudesse perceber a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha incapacidade, e poder então me subordinar a Ele, me esconder atrás dele, do seu nome, do seu poder, firmado na palavra. Agora, com Cristo Jesus, sim, eu posso viver, eu posso enfrentar a vida. E o crente, ele consegue enfrentar até a morte. Então, amados irmãos, a única forma que nós podemos hoje
evitar cair nas mãos de remédios, para ficar dependentes de remédio, para controlar a depressão, angústia, solidão e outras patologias que podem bater à nossa frente, e na verdade elas se manifestam porque nós fraquejamos. Algumas pessoas elas ficam um pouco bravas quando ouve a gente falar assim, porque a maioria quer ouvir assim, coitadinho, né? Tadinha, né? Que peninha, né? Elas não querem ouvir. Seja forte, irmão, reaja, entendeu? Confie em Deus, levanta a tua cabeça, enfrenta, dói, mas vai doendo que passa. Ninguém quer ouvir isso, entende? Ninguém quer ouvir isso. As pessoas só querem ouvir só o que elas entendem, né? Que é a saída, mas a palavra de Deus, elas nos mostra que diante da vida nós só conseguiremos vencer se nós estivermos conectados com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O salmista, ele, no versículo 7, ele falou: tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Olha só que oração extraordinária, que oração abençoada. Vamos orar? Fiquemos em pé, busquemos ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque diante de Deus sua vida, sua alma, seu coração. Você está cansado? Você está frustrado, decepcionado? As coisas não aconteceram como você planejou? Você ficou a vida toda planejando uma coisa e não conseguiu? Você luta e parece que as coisas não acontecem para você. E tem perdido o sono, está cansado, está preocupado, está angustiado, não tem paz. Respira fundo e olha para Jesus. Pastor, eu olho para Jesus desde que eu nasci. Mas nós devemos olhar de forma correta. Nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus. Nós devemos nos conectar ao Senhor Jesus. E viver com a certeza de que amanhã para nós sempre será um novo dia. Descansa no Senhor, descansa em Deus. Que nessa oração você possa descansar nos braços dele. Descansa. Perceba que você não vai conseguir, a sua inteligência, a sua força, a sua estratégia não será suficiente. Você precisa confiar no Senhor. Amado Deus, amado Pai, oremos todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando aqui, Senhor, nesta oportunidade, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai amado, eu oro, Senhor, em favor dos nossos irmãos. Eu oro, Senhor, por mim, pela minha família. Eu oro, Senhor, pelos amados consagrados e crentes em Jesus. Eu oro, Senhor, pelos membros desta igreja, desta congregação. E eu peço, ó Pai, acalma o coração do teu filho e da tua filha. Acalma o coração, ó Pai, desse crente que está triste, angustiado, desesperado. Essa pessoa que está percebendo que o seu trabalho, o seu negócio, sua atividade não está prosperando. Isso tem deixado essa pessoa muito triste, muito angustiada, muito sofrida. Talvez a pessoa, Senhor, que não tenha alegria na vida sentimental, emocional. E nós oramos, Senhor, nesta noite, pedindo que essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está frustrada, essa pessoa que está preocupada, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai,
O Senhor vem abençoar que essa pessoa possa pensar de forma correta, pensar de forma bíblica, pensar, Senhor, nas tuas promessas, Senhor, naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor deixou para a tua igreja. Oh, Pai amado, a tua palavra, Senhor, que dá guarida ao cansado, que dá repouso à ovelha cansada. Oh, Pai amado, a tua palavra nos ensina que o Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nós somos as tuas ovelhas, Senhor, e descansamos em ti, queremos descansar na tua palavra, queremos descansar, Senhor, no teu colo, Senhor, queremos descansar nas tuas promessas, porque sabemos, ó Pai, sabemos que o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas a tua palavra permanece para sempre, e nós oramos pedindo, ó Pai, a tua bênção para a tua igreja, a tua bênção, ó Pai, para os crentes, a tua bênção, Senhor, para o teu povo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, venha cair por terra todo desânimo, venha cair por terra, Senhor, todo sofrimento, venha cair por terra, Senhor, toda tristeza, venha cair por terra toda obra maligna, toda obra de Satanás, macumba, feitiçaria, praga, toda a força do mal, caia por terra em nome de Jesus. Todo levante do inimigo que tenta fechar as portas, que tenta de alguma forma desanimar o povo, desanimar a igreja, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Alegra o teu povo, Senhor, que o teu povo possa sentir a alegria da tua presença, a alegria do teu Espírito Santo, que a tua igreja possa se fortalecer na tua palavra, se fortalecer louvando o teu nome, se fortalecer engrandecendo o teu nome. Oh, Pai amado, é a nossa oração no nome santo de Jesus, para a tua glória.